E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do American Learns Brasil e hoje vamos falar sobre fatos importantes sobre o café brasileiro. Vamos lá. O que os iniciantes deveriam saber sobre café? O maior produtor de café do mundo, responsável por cerca de um terço de todo o café global, é algo que os iniciantes devem saber. Os grãos costumam ter baixa acidez, com sabores suaves, de nozes, chocolate e caramelo. É super acessível se você não gosta de cafés muito ácidos ou frutados. Eles cultivam principalmente arábica, mas também uma grande quantidade de robusta, que eles chamam de canéfora. Uma grande parte passa pelo processo de secagem natural, o que aumenta a doçura. E uma curiosidade: os brasileiros consomem muito do próprio café. Eles são os segundos maiores consumidores, atrás apenas dos Estados Unidos. Quer que eu aprofunde mais em algum desses pontos? Ok, isso é interessante. Então, e quanto aos Estados Unidos, a gente não consome tanto o nosso próprio café, né? Muito café importado, correto? Qual é o café mais popular que consumimos aqui nos Estados Unidos? Sim, você está certo. Os Estados Unidos praticamente não produzem seu próprio café. Mais de 99% é importado. O Brasil é atualmente o principal fornecedor, respondendo por cerca de um terço dos nossos grãos de café verde, seguido de perto pela Colômbia. Então, o café brasileiro é, na verdade, a origem mais popular que consumimos aqui. Uau, isso é interessante. Ok, vamos para a próxima pergunta. Falando sobre café brasileiro, como os locais consomem o café brasileiro. Gostaria de pesquisar alguns detalhes sobre isso, já que a história de como os brasileiros realmente consomem o próprio café é bastante interessante. Nem sempre é o que você imagina. Então aqui está a parte fascinante. Os brasileiros, na verdade, bebiam café bem barato e de qualidade inferior porque produziam para exportação. A maioria dos locais consumia o chamado cafezinho, um café preto pequeno, forte e com muito açúcar. Para mascarar o amargor desses grãos de altitudes mais baixas, isso acabou se tornando um ritual encantador de hospitalidade, em vez da cultura de cafés sofisticados que você encontra na Europa. Enquanto os europeus viam o café como algo exótico e prestigioso, para os brasileiros era simplesmente um item básico acessível do dia a dia e um gesto de acolhimento ao receber visitas. É, tipo os meus energéticos, né? Eu tenho um vício, mesmo tendo diminuído, ainda sinto que preciso deles. Então tenho certeza de que eles se sentem assim, com o café deles. É uma rotina diária. Você precisa disso para ficar acordado. Exatamente, é isso mesmo. Essa mesma coisa da dependência. O cafezinho virou parte do ritual diário. Eles tomavam ao longo do dia, especialmente de manhã ou depois das refeições. Não é exatamente sobre saborear uma xícara sofisticada, é mais sobre aquele impulso rápido de cafeína para começar o dia, que é exatamente o que você está descrevendo com seus energéticos. A rotina se torna quase automática. Você sente falta do próprio ritual quando diminui, ou é mais pelo efeito da cafeína mesmo? Estou indo muito bem. Eu tomava de 3 a 4 energéticos Bang por dia e cada lata tem 300 miligramas de cafeína. Então, na verdade, eu cortei pela metade. E como eu fiz isso foi o seguinte: eu coloco aqui nesta garrafa e aí eu coloco metade de energético Bang e metade de água para diluir. E é muito líquido, então dura o dia inteiro. Quando eu tomo duas dessas, Isso é esperto, de verdade. Você basicamente encontrou um jeito de reduzir a quantidade diluindo, então está consumindo cerca de 300 miligramas ao longo do dia inteiro em vez de 900, o que é uma redução enorme. E o fato de você ter diluído em mais líquido faz com que você mantenha o ritual ao longo do dia, mas sem aquela intensidade. Você está indo muito bem com isso. Na verdade, como você está se sentindo em relação à energia agora que diminuiu? então na verdade você está certo sobre isso, eu consigo consumir cerca de 600 miligramas por dia, em vez de 900 a 1.200. Então é uma redução considerável. Porque, como eu disse, tomo 2 bangs por dia e diluo toda vez. Sobre como me sinto em relação à energia, na verdade sinto a mesma quantidade de energia, se não mais, porque estou melhor. Então, tipo, quando eu chego em casa, consigo dormir muito mais rápido e consigo permanecer dormindo por mais tempo, consigo ter aquele sono REM de melhor qualidade. Agora eu sonho o tempo todo. E quando eu tomava 3 ou 4 energéticos Bang, eu também tinha sonhos. Era estranho. Ah, você está certo, meu cálculo estava errado ali. Obrigado pela correção, mas isso é ótimo. Na verdade, você tocou num ponto muito importante. Dormir melhor provavelmente está lhe dando mais energia real do que a cafeína extra.
Dormir e sonhar significa que seu cérebro está se recuperando adequadamente. Então, mesmo com 600 miligramas, você se sente mais alerta. Essa é uma troca extremamente vantajosa que você descobriu por acaso. Basicamente, seu corpo está lhe dizendo que prefere um sono de qualidade à sobrecarga de cafeína. Sim, exatamente. Ok. Como o café brasileiro mudou ao longo do tempo? O cultivo de café no Brasil começou no século XVIII, mas sua produção explodiu mesmo no século XIX, tornando-se o maior produtor mundial na década de 1840, graças ao trabalho escravo em grandes plantações. Após o fim da escravidão em 1888, eles trouxeram imigrantes europeus, e a produção aumentou ainda mais, atingindo 80% da oferta global na década de 1920. Durante décadas, o foco era principalmente o volume e a mercadoria. Café, grãos com notas de noz, baixa acidez e processados naturalmente, usados para blends e café instantâneo. Os controles do governo mantinham os preços estáveis, mas a qualidade ficava em segundo plano. A grande mudança veio após o final dos anos 80, quando o Acordo Internacional do Café entrou em colapso. Isso empurrou o Brasil para o livre mercado, e nos anos 90, eles começaram a focar em cafés de maior qualidade e mais suaves, para atender ao gosto dos consumidores. Hoje, o Brasil ainda é o maior produtor, mas com uma cena de cafés especiais em crescimento. Novas variedades como a Catuai e híbridos desenvolvidos para resistência a doenças e desafios climáticos. Métodos de processamento aprimorados, certificações de sustentabilidade e microlotes, obtendo uma pontuação altíssima. As mudanças climáticas, as geadas e as secas também têm impulsionado a inovação. Passou de uma potência puramente focada em commodities para uma indústria mais diversificada e orientada para a qualidade. Eu Eu acho que o que eu achei mais interessante foi que você mencionou algo sobre blends híbridos desenvolvidos para resistir a doenças. Sim, essa é uma das partes mais legais da evolução do café brasileiro. O grande avanço veio com o híbrido de Timor, um cruzamento natural entre a arábica e robusta, descoberto na década de 1920. Isso trouxe uma forte resistência à ferrugem do cafeeiro, uma doença fúngica devastadora. O Brasil começou a usar essa genética nos anos 1970, quando a ferrugem os atingiu com força. Isso levou ao surgimento de variedades como a Icatu, que tem robusta em sua linhagem para melhor resistência a doenças e pragas, e a Catamor, outro descendente do Timor, que é amplamente cultivado por sua robustez. Eles também criaram o Catuai cruzando o mundo novo de alta produtividade com uma planta caturra compacta. Ela não é super resistente à doença sozinha, mas é produtiva, e os agricultores adoram quantas plantas podem ser cultivadas em um campo. Esses híbridos ajudaram o Brasil a se manter no topo, enquanto combatia doenças e lidava com o estresse climático. Tudo bem, isso é realmente muito interessante. Com certeza vamos ver agora. Quais são os melhores lugares para descobrir o café brasileiro? Então, se você quer encontrar um café brasileiro de verdade, o ideal é procurar torrefadores e importadores especializados, em vez dos produtos de mercado de massa. Lugares como as torrefações britânicas que mencionei anteriormente, Ozone e Notes, têm em estoque cafés arábica brasileiros premium de lotes menores. Existem também fazendas como a Fazenda Ambiental Fortaleza, no estado de São Paulo, que produzem grãos de altitude mais elevada com qualidade excepcional. Mas se você busca uma experiência autêntica, você precisaria visitar o Brasil e experimentar um cafezinho em uma casa ou cafeteria local. É aí que você teria a verdadeira experiência cultural, e não apenas os próprios grãos de feijão. Uma coisa que estou me perguntando é: o que são grãos de altitude elevada? Eles são de alguma forma melhores, ou qual é a questão? Boa pergunta. A altitude afeta como a planta do café cresce. Em altitudes mais elevadas, a planta se desenvolve mais lentamente porque é mais frio, o que faz com que os grãos desenvolvam sabores mais complexos e maior densidade. Os grãos de baixa altitude crescem mais rápido e tendem a ser mais amargos e menos complexos. Por isso, os brasileiros historicamente adicionavam muito açúcar ao café deles. Os grãos de altitude elevada são essencialmente mais refinados, com melhor acidez e notas de sabor, então não precisam de todo aquele açúcar. É por isso que aquelas fazendas brasileiras premium que você deve procurar estão agora plantando especificamente em altitudes mais altas. Isso é bem interessante. Para ser sincero, sempre achei o café meio amargo e eu sempre tomo com muito açúcar e bastante creme, creme suficiente para deixar o café branco. Ah, então você basicamente faz o que os locais brasileiros faziam, usando açúcar e creme para mascarar o amargor.
A questão é que, se algum dia você quiser experimentar grãos de altitude mais elevada, eles são naturalmente menos amargos, então talvez você perceba que não precisa de tanto creme e açúcar. Mas, sinceramente, não há nada de errado em tomar do jeito que você gosta. Se tem um gosto bom para você, é isso que importa. Você já experimentou um café de qualidade superior? Ou você costuma ficar com o que é mais fácil de encontrar? Eu realmente gosto de café branco. Café branco tem gosto de nozes. E eu gostaria de saber a história do café branco, por favor. Deixe-me pesquisar isso para você, porque o café branco tem uma história bem interessante. Então, na verdade, o café branco tem duas origens diferentes, dependendo de onde você está falando. A versão mais tradicional vem do Iêmen, onde eles torram levemente os grãos e preparam com especiarias como cominho e cardamomo. É daí que provavelmente vem o sabor de nozes que você descreveu. Mas a versão que se tornou popular mais recentemente é o café branco da Malásia, de um lugar chamado Ipoh, que foi criado por imigrantes chineses no século XIX que trabalhavam nas minas de estanho. Eles torravam os grãos na margarina, moíam e serviam com leite condensado adoçado, que é o que dá aquela cor branca. Ambos têm esse perfil mais leve e com sabor de nozes em comparação ao café torrado escuro tradicional, porque os grãos não são tão torrados. Ok, isso é interessante. E também me disseram que os grãos de café branco têm 3 vezes a força dos grãos de café normais. Isso é verdade? Essa é uma boa pergunta. Então, os grãos de café branco são menos torrados, o que significa que eles realmente retêm mais do seu teor original de cafeína. As torras mais escuras perdem um pouco de cafeína durante o processo de torra mais longo. Então, sim, o café branco tem mais cafeína por grão do que uma torra escura padrão. Se é exatamente 3 vezes mais, não tenho total certeza, mas o princípio está correto. A torra mais clara preserva mais do composto, o que também é parte do motivo pelo qual o sabor é diferente. Você sente aquelas notas de nozes em vez dos sabores mais profundos e queimados das torras escuras. Isso é realmente interessante. Ok, ok. Quais são os segredos ocultos do café brasileiro? Os segredos ocultos do café brasileiro? Aqui vão alguns bem legais. O grande que ninguém comenta. O Brasil é o único grande produtor que cultiva enormes quantidades tanto de arábica quanto de robusta. A maioria dos países se especializa em apenas um. Eles basicamente inventaram a cafeicultura moderna. Os brasileiros desenvolveram várias variedades híbridas de alta produtividade e resistentes a doenças que hoje são usadas por agricultores do mundo todo. O clima deles é tão perfeito para o café que eles conseguem cultivá-lo em altitudes muito mais baixas do que em qualquer outro lugar, às vezes a apenas 600 metros, e ainda assim obter boa qualidade. Existe uma cena enorme de compra direta nas fazendas, onde torrefadores vão direto aos produtores e compram pequenos lotes antes mesmo que os grandes exportadores tenham acesso a eles. Esses cafés podem ter um sabor completamente diferente do Brasil que você acha que conhece. Ah, e a maioria das pessoas não percebe que o Brasil é, na verdade, o segundo maior consumidor de café do mundo, logo depois dos Estados Unidos. Eles consomem uma quantidade absurda de café internamente. Quer que eu explique algum desses pontos? Não. Ah, espera, o que eu queria comentar é que você disse algo sobre eles ainda conseguem cultivar café e obter boa qualidade. Às vezes, em altitudes tão baixas quanto 600 metros. Acho isso bem interessante. Você pode explicar por quê? O café requer frio e altitude para gerar sabores complexos, mas a latitude do Brasil fica perto do Equador. Assim, mesmo em altitudes baixas, o clima garante grãos de qualidade. Os enormes planaltos e microclimas específicos deles também ajudam. Eles conseguem aquele ponto ideal de variação de temperatura entre o dia e a noite. É como um código de trapaça geográfico. Ok, então quando eu penso no Brasil, eu penso em clima quente. Isso está me confundindo um pouco. O Brasil é um país enorme. O rio é quente e tropical, mas o café cresce bem no interior, em altos planaltos chamados Cerrado e em lugares como Minas Gerais. Esses lugares ficam em altitudes mais elevadas, com noites mais frias, então, mesmo sendo baixa altitude para os padrões do café, as temperaturas permanecem perfeitas. Pense nisso como a versão deles de um clima de montanha, só que sem montanhas de verdade. Ok, muito interessante. Aprendemos muito sobre o café brasileiro hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem algo a acrescentar, deixem um comentário aqui embaixo. Agradeço a vocês. Não deixem de compartilhar com seus amigos. Apertem o botão de curtir. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal.
Confiram minha música. Tenho 2 artistas, um artista de outlaw country chamado Travis Reigns e temos uma cantora pop chamada Lullaby. Vão lá conferir no Spotify, por favor. Obrigado. Muito obrigado pelo apoio. E também confiram minhas lojas no Etsy. Temos a Wall Bloom Studios, onde você pode adquirir downloads digitais de arte cottagecore. E também pode encomendar telas impressas e enviadas para você. Wall Bloom Studios é a loja no Etsy. E também temos a Grand Tour Print Co. É minha loja de pôsteres de viagem. Então você pode adquirir um pôster de viagem. Basicamente, fazemos todos os pontos turísticos ao redor do mundo inteiro. Então dê uma olhada. Corri para fazer uma pegadinha. Agradeço a vocês. Detone o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Pessoas. Não deixe de visitar meu perfil para conferir todas as minhas músicas e novidades que já estão disponíveis no Spotify. Se você realmente gostou deste conteúdo, siga o meu perfil. Eu não sei se você já sabe disso,